Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos, iluminando o dia e a semana de cada um. Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros assim mais desafiadores e visualmente espetaculares já escritos. É uma jornada que começa no meio da maior catástrofe que um povo pode enfrentar, sabe? O exílio, a perda de tudo. E termina com uma visão quase de ficção científica de um futuro gloriosamente restaurado. A gente está falando do livro de Ezequiel. E os materiais que a gente tem para se guiar nessa exploração são um estudo bem completo, que dá para a gente o panorama histórico da época, detalhes sobre o homem por trás da profecia e, o que eu acho mais fascinante, um mapa da arquitetura complexa e genial do livro. Dote a nação. E que, no meio do nada, foi incumbido de reconstruir a esperança de um povo a partir de visões impressionantes. Vamos entender como ele fez isso e por que a mensagem dele, escrita há mais de 2.500 anos, ainda ressoa com tanta força. Para começar, a gente precisa entender o chão que Ezequiel pisava, ou melhor, o chão que foi arrancado de debaixo dos pés dele. O cenário Oriente Médio do século VI a.C., uma época de caos geopolítico total. Total. O antigo Império Assírio, o grande vilão por séculos, tinha finalmente ruído. E isso deixou um vácuo, né? Um vácuo gigantesco. E duas novas superpotências, Egito e Babilônia, entraram numa luta mortal pelo controle de tudo. E o pequeno reino de Judá estava espremido bem no meio dessa briga de gigantes. Exato. A virada de jogo aconteceu em 605 a.C., na famosa Batalha de Carcames. Foi lá que Nabucodonosor, o líder da Babilônia, aniquilou o exército egípcio. A partir daquele momento, a Babilônia se tornou a dona indiscutível da região. E para Judá, isso foi o começo do fim. O começo do fim. E esse fim não foi assim, um evento único, um dia terrível. Foi um processo lento e agonizante, uma espécie de morte por 1000 cortes. A deportação do povo judeu para a Babilônia não aconteceu de uma vez só. Não mesmo. Foi um desmantelamento em etapas. A primeira onda de deportados foi levada em 606 a.C. Depois, uma segunda, maior e mais significativa, em 597 a.C., que é a leva em que o próprio Ezequiel estava. Ah, então ele foi nessa segunda leva. Isso. E mesmo assim, a cidade de Jerusalém ainda estava de pé. A destruição final da cidade e do templo sagrado só veio na terceira deportação, em 586 a.C., um trauma nacional profundo. E ainda houve uma quarta leva menor em 582 a.C. Nossa, imagina ao longo de quase 25 anos ver seu povo sendo arrancado da terra pedaço por pedaço. É devastador. É uma imagem terrível. E a pergunta que fica é: como se chega a esse ponto? Uma nação não desmorona da noite para o dia. Do ponto de vista do texto, essa catástrofe toda, política e militar, tinha raízes muito mais profundas, de natureza espiritual. Exatamente. A análise das fontes apontam para uma causa teológica central, uma longa e crescente história de infidelidade do povo para com Deus. Isso teria se intensificado décadas antes, durante o reinado de Manassés, por volta de 697 a.C. A idolatria havia se tornado, sim, generalizada. O povo teria se afastado dos princípios da aliança, é isso? Exatamente. Nessa perspectiva, o exílio não foi um mero acidente da história, ou azar geopolítico. Foi visto como uma consequência direta e soberana, onde Deus permitiu que o domínio fosse temporariamente transferido para a Babilônia como um ato de juízo. E é nesse cenário de crise total, de exilados tentando entender o que aconteceu, que surge a figura de Ezequiel. E ele não era um observador qualquer. Ele era filho de Buzi, um sacerdote. A identidade dele, a carreira, o futuro, tudo estava ligado ao templo em Jerusalém. O mesmo templo que ele veria ser destruído à distância. E ele foi levado para a Babilônia justamente na segunda deportação, em 597 a.C. Ele vivia num assentamento de refugiados chamado Tel Abib, às margens do rio Quebar.
E a tragédia nacional se espelhou na vida pessoal dele de uma forma brutal. É verdade, tem essa parte. Os textos contam que Ezequiel perdeu a esposa amada, a delícia dos seus olhos, no exato dia em que recebeu a profecia de que o templo seria destruído. Nossa, no mesmo dia? No mesmo dia. E ele foi proibido de chorar ou fazer luto. O sofrimento silencioso dele deveria ser um sinal vivo para o povo da dor que estava por vir. Que peso inacreditável para uma pessoa carregar. E o chamado dele para ser profeta veio 5 anos depois de ser levado cativo, em 593 a.C. Ele tinha uns 30 anos, né? A idade em que ele normalmente começaria o serviço como sacerdote no templo que, para ele, não existia mais. Exato. E o ministério dele na Babilônia durou pelo menos 22 anos. E esse fato dele ser sacerdote é a chave para entender o livro todo, imagino. É a chave. Isso explica a obsessão com o templo, com pureza, rituais e, acima de tudo, com a glória do Senhor. E quando Ezequiel fala da glória, não é algo abstrato. Para ele, era a presença visível e avassaladora de Deus. Quase como uma energia divina, uma coisa palpável. Isso, um peso tangível que habitava o lugar mais sagrado do templo. A partida dessa glória é o verdadeiro epicentro da tragédia que ele descreve. Até o nome dele, Ezequiel, que significa Deus fortalece, parece um resumo da missão dele. Perfeitamente. O nome encapsula a mensagem. O livro está repleto de referências ao poder do Espírito de Deus e essa glória do Senhor. Uma expressão que aparece muitas vezes, né? 18 vezes, para ser exato. Não é por acaso. Essa combinação de tragédia pessoal e chamado divino é muito intensa. E eu fico pensando como ele conseguiu transformar tudo isso numa mensagem coerente. O livro de Ezequiel pode parecer, à primeira vista, um caos de visões estranhas, querubins com 4 faces, ossos secos ganhando vida. Mas o estudo que a gente analisou sugere que existe uma ordem quase matemática por baixo de tudo, não é? Sim, e é aqui que a genialidade literária dele se revela. O livro não é uma coleção aleatória de profecias. Ele é meticulosamente estruturado, ancorado na história por 14 datas exatas, que nos dizem o dia, o mês e o ano em que cada revelação importante aconteceu. Uau! E, estruturalmente, ele se divide em 3 grandes atos. Certo, vamos a eles. Qual é o primeiro ato dessa peça? O primeiro ato vai dos capítulos 1 a 24. O título poderia ser A Decadência de Israel. Aqui, a mensagem é dura, direta. É o anúncio do juízo final sobre Jerusalém e o templo, e tudo isso profetizado antes da destruição acontecer. Ah, então ele está avisando. Ele está dizendo aos exilados, preparem-se, o pior ainda está por vir. E é por isso que está acontecendo. Ok, uma mensagem bem sombria para começar. E depois que o juízo sobre Israel é decretado, para onde a profecia se volta? O foco se expande. O segundo ato, dos capítulos 25 a 32, é o juízo sobre as nações vizinhas. Amon, Moabe, Egito, Tiro, todas as nações que zombaram ou se aproveitaram da queda de Judá são chamadas a prestar contas. Entendi. E tem uma lógica nisso, né? Tem uma lógica muito significativa. O juízo começa primeiro com o povo de Deus, a casa de Deus, antes de se estender aos outros. A responsabilidade era maior para quem conhecia a aliança. E finalmente, depois de toda essa destruição e juízo, vem a virada. Exato. O terceiro e último ato, que vai do capítulo 33 ao 48, é a restauração de Israel. É a grande virada da escuridão para a luz. É aqui que a gente encontra as famosas profecias da ressurreição do Vale de Ossos Secos e a visão detalhadíssima de um novo templo, para onde a glória do Senhor retornará. Pura esperança construída sobre as ruínas do desespero. Exatamente. Decadência, juízo e restauração. É uma estrutura clara. Mas a análise que a gente tem em mãos sugere que tem algo ainda mais sofisticado acontecendo por baixo dessa estrutura linear, algo chamado quiasma. Exatamente. E isso é o que eleva o livro a outro nível. Pensa no quiasma não como uma linha reta, mas como uma espécie de sanduíche literário, ou um arco. Um sanduíche literário, gostei da analogia. A primeira parte do livro espelha a última parte, e elas se encontram num ponto central. Me dá um exemplo de como isso funciona em Ezequiel. É perfeito.
A primeira fatia de pão do sanduíche, lá nos capítulos 1 a 7, fala do despovoamento da terra. É a descrição do exílio e da destruição. Certo. E qual é a última fatia de pão, no final do livro, nos capítulos 47 e 48? É o repovoamento da terra, com a descrição detalhada de como as tribos de Israel vão receber a herança de volta. É um espelho perfeito. Um espelho. Uau! E o recheio desse sanduíche segue a mesma lógica? Precisamente. Um dos recheios, mais perto do início, dos capítulos 8 a 11, descreve a visão mais dolorosa do livro. A glória do Senhor deixando o primeiro templo. A cena de Deus, de certa forma, se mudando de casa. Isso. E o recheio correspondente perto do fim, nos capítulos 40 a 47, é a visão triunfante da glória do Senhor retornando ao novo templo. Um evento espelha e responde ao outro. Espera um pouco, então a própria estrutura do livro é uma mensagem, isso é inacreditável. Não é só o que ele diz, mas como o livro foi montado, que carrega o significado. Que nível de planejamento. É genial. E em estruturas assim, como no nosso sanduíche literário, qual é a parte mais importante? O recheio, bem no meio. É o recheio no meio. O centro do arco. É para lá que o autor quer direcionar toda a atenção. E o que essa estrutura de Ezequiel faz é forçar a leitura, em meio a todo esse caos de nações, exércitos e templos, a focar no ponto nevrálgico de tudo. E qual é esse ponto central em Ezequiel? É o capítulo 18. Capítulo 18. É como se o livro inteiro gritasse que, no fim das contas, em meio à catástrofe coletiva, o que mais importa é a escolha individual. O capítulo 18 desmantela aquele velho ditado que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ah, sim. Ele estabelece, de forma inequívoca, o princípio da responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai a do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso é uma mudança de paradigma. No meio do colapso de uma nação inteira, onde seria tão fácil culpar os reis, os inimigos ou gerações passadas, a mensagem central é: olhe para si. A sua escolha importa. A responsabilidade pessoal não é um detalhe, é o coração pulsante de toda a mensagem. É o coração pulsante. A estrutura literária garante que a gente não perca isso de vista. Isso nos leva a uma pergunta importante. Para quem exatamente Ezequiel estava direcionando essa mensagem tão complexa e pessoal? Era só para o pequeno grupo de exilados com ele em Tel Abib? A mensagem tinha alvos múltiplos, como ondas que se espalham na água. O primeiro círculo, sem dúvida, eram os primeiros deportados, como ele. Para eles, a mensagem era uma explicação. O juízo de Deus é justo, não é arbitrário. Isso não aconteceu por acaso. Entendo a lógica de falar primeiro para os companheiros de exílio, mas as ondas se espalhavam para onde mais? A segunda onda era direcionada aos judeus que ainda estavam em Judá antes da destruição de 586 a.C. Para eles, era um alerta, um último chamado ao arrependimento, anunciando o juízo que ainda os atingiria se não mudassem de rumo. Imagino que não tenha sido uma mensagem popular de se ouvir. Provavelmente não. A terceira onda era mais ampla, para todos os judeus exilados, de todas as levas e épocas. Para eles, especialmente após a destruição, a mensagem se tornava uma promessa de restauração futura, a visão de esperança dos capítulos finais. E a quarta onda? A quarta onda atingia as nações vizinhas. A ascensão e queda de Israel serviriam como uma demonstração da soberania do Deus de Israel sobre toda a história e todas as nações. Ou seja, a mensagem se expande de uma explicação para um grupo específico, para uma declaração universal, e imagino que, por extensão, ela continue a se propagar. Sim. A análise sugere que a mensagem também se destina aos cristãos e a leitores posteriores. Serve como um lembrete atemporal de que os atos de justiça de Deus, em muitas tradições teológicas, começam em sua própria casa, com aqueles que têm maior responsabilidade. E que a porta para o arrependimento e para a graça divina está sempre aberta. Sempre aberta, independentemente da profundidade da crise. Então, o que a gente pode concluir desse nosso mergulho?
O livro de Ezequiel é muito mais do que uma coleção de profecias bizarras. É uma jornada épica que nos leva do fundo do poço da catástrofe até o pico da esperança, do juízo implacável à restauração milagrosa. Exatamente. Se a gente conectar todos os pontos, vemos um livro que ancora eventos divinos em datas e locais históricos específicos, mostrando uma interação profunda entre o céu e a terra. E a sua estrutura literária complexa, simétrica, não é só um enfeite, mas uma ferramenta poderosa para reforçar as mensagens centrais. Que são a soberania de Deus sobre a história E, em contrapartida, a responsabilidade inescapável do ser humano. Uma mensagem que, embora tenha sido escrita em meio às ruínas de um império antigo, parece falar diretamente às nossas próprias crises, tanto coletivas quanto pessoais. Sem dúvida, o livro insiste nessa ideia da responsabilidade pessoal, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando por forças muito maiores que nós. E isso nos deixa com uma questão para refletir. Em nossos próprios tempos de incerteza, de crise ou de grandes mudanças, como a gente encontra o equilíbrio entre o destino da nossa comunidade e o poder das nossas escolhas individuais? Onde termina a influência da maré e começa a força da nossa remada? Que Deus abençoe a todos.